Temos connosco o Rafael Campos Pereira, vice-presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Muito obrigada por estar connosco. Pergunto-lhe de imediato, vimos este estudo, como é que os empresários fazem então um balanço deste projeto piloto? Com muita cautela e responsabilidade. Inclusivamente, o próprio autor do projeto piloto, ele próprio está cauteloso nas conclusões que se podem extrair deste projeto. Vamos lá ver. Primeiro, há que ver o contexto e, portanto, avaliar a representatividade desta amostra. Estamos a falar em 21 empresas, mais algumas que também tinham, portanto, cerca de 40 empresas, num universo que em Portugal, de entidades, algumas delas não empresariais, num universo de mais de 1,5 milhão de empresas. Estamos a falar de algumas centenas de trabalhadores num universo de 5 milhões de pessoas que trabalham em Portugal. E estamos a falar, essencialmente, conforme disse, de entidades que trabalham na área dos serviços, consultadoria, etc. Há um banco de células estaminais, há uma creche, há uma IPSS, etc. E, portanto, estamos a falar de entidades muito específicas e não há, neste estudo, nenhuma empresa industrial, nenhuma empresa de construção civil, nenhuma empresa de restauração, nenhuma empresa de grande distribuição, onde, de facto, atualmente, o tempo de trabalho está bem organizado e em que as cadências são totalmente diferentes. Então posso depreender que o que me está a dizer a cautela é extrapolar estes resultados para a economia no seu todo. Extrapolar estes resultados para a economia seria uma irresponsabilidade. Confesso que tenho que o dizer. Porque isto aplica-se a estas entidades com especificidades que puderam, de facto, ao que parece, segundo o estudo, manter níveis neutros em termos financeiros. Agora, evidentemente que a CIP subscreve todas as medidas que possam contribuir para a melhoria das condições de trabalho, para a redução do stress laboral, para melhorar o ambiente de trabalho, mas temos que construir a casa a partir dos alicerces. E aquilo que acontece é que nós não estamos a fazê-lo e estamos a ignorar eventuais consequências. Para percebermos melhor, nós, neste momento, a grande maioria das empresas tem dificuldade em contratar pessoas. Não existem trabalhadores suficientes em Portugal. Não é só por causa de questões salariais ou de condições de trabalho. Não existem, pura e simplesmente. E esse déficit está a ser compensado com trabalhadores imigrantes, estrangeiros, e nós temos a noção de que vai acentuar-se com o afunilamento que está a acontecer nas fronteiras europeias. E, portanto, numa altura em que não há trabalhadores suficientes para aquilo que as empresas têm para lhes dar, para dar resposta às encomendas, reduzir ainda mais o tempo de trabalho seria altamente inquietante. Outra nota que também me parece que as pessoas podem perceber melhor. Se nós reduzirmos 20% o tempo de trabalho, a tendência é que os custos dos nossos produtos, no que diz respeito à indústria, venham a aumentar 20%, ou pelo menos tendencialmente venham a aumentar em proporção com a redução do tempo de trabalho, porque nós vamos ter que admitir mais gente, ou fazer trabalho suplementar, ou o que quer que seja, para dar resposta ao trabalho que atualmente temos em mãos. Como é que é possível aumentar de 20% os nossos preços e continuar a competir com economias que assentam essencialmente em salários baixos, em semanas de 6 ou 7 dias de trabalho e, em muitos casos, em dumping social. E, portanto, nós aí temos... Será que os consumidores estão disponíveis para pagar isto? Em nome das condições de trabalho dos portugueses e, particularmente, também daqueles que, noutros sítios, trabalham sem dignidade nenhuma e depois os seus produtos são vendidos mais baratos na Europa? Mas ainda há uma terceira nota, que tem a ver com o exemplo que podemos observar e que podemos extrair do que aconteceu quando foi reduzido o tempo de trabalho na função pública. Passámos de 40 para 35 horas, os custos salariais aumentaram e a qualidade do serviço público, como todos reconhecemos, diminuiu consideravelmente. Então o que eu lhe queria perguntar é o que é possível fazer para que seja uma realidade semanas de trabalho mais curta ou é apenas uma miragem no vosso entender? Não, miragem não é. O que é preciso fazer? É preciso começar a construir o edifício pelos seus alicerces. Nós não podemos pensar em incrementos salariais sem medir
qual a produtividade, os incrementos de produtividade se acomodam ou não a esses aumentos salariais. No que diz respeito ao tempo de trabalho é a mesma coisa. Temos que aumentar a produtividade. É forçoso aumentar a produtividade. Em vez de investirmos, são opções políticas, em minha opinião, a prioridade seria contribuirmos para que as empresas, e particularmente as PMEs, possam aumentar os seus níveis de produtividade. Aí sim estão construídos os alicerces para depois podermos ser melhores. Quando falo em produtividade, não estou a fazer acusação a ninguém. Não estou a falar dos trabalhadores, estou a falar das empresas em geral. É necessário, e esse é um problema que nós temos, o contexto em que as nossas empresas vivem não contribui para incrementos de produtividade. É preciso melhorar esse contexto a todos os níveis, tem a ver com legislação, com transportes, com logística, com serviços públicos que não são prestados, etc, etc. E também com investimentos das próprias empresas em tecnologia e depois sim, se todos trabalharmos em conjunto, seguramente que teremos níveis de produtividade muito superiores que podem alicerçar, conforme disse, um projeto mais ambicioso e tão estimulante como este, todos reduzirem o seu tempo de trabalho, seguramente que é muito estimulante. Mas é preciso pagar a fatura e é preciso ser-se responsável. Muito obrigada, Rafael Campos Pereira, por ter estado connosco. Muito obrigado. Foi um gosto.